Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, também amados amigos que têm nos acompanhado para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos à mensagem de número 24, cujo título é Encher-se do Espírito para a Vida Conjugal. A leitura da Bíblia, Efésios capítulo 5, versículos de 22 até 33. Esta mensagem será a última mensagem da série do Alimento Diário, com tema geral, a edificação do corpo de Cristo. Todavia, a partir da semana que vem, nós ainda teremos um intervalo até chegarmos à Conferência Internacional de fevereiro, e nós ainda liberaremos mais mensagens na continuação desse encargo, provavelmente não mais em forma do Alimento Diário, poderá soltar, a editora poderá publicar em forma de livros. Nós temos falado até ontem que Deus, com a sua grande misericórdia, fez com que o rio da graça fluísse do Jardim do Éden, dividindo-se em 4 braços, e algum dia esse rio nos alcançou. E nós estamos aqui hoje, desfrutando da graça de Deus, que nos está trazendo a verdade, o amor e também a luz. E ontem terminamos de dizer com Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15 até 17, ali mostra qual é o foco do nosso viver, do nosso trabalho. É a vontade de Deus. Efésios capítulo 1 fala do beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito pode ser benevolência, mas também significa prazer, satisfação, ou próprio desejo do coração de Deus. Então, queridos irmãos, nós aqui estamos para fazer a vontade do Pai. Assim como o nosso Senhor Jesus, Ele deixou a sua glória junto do Pai como unigênito do Pai, e Ele se tornou um homem na forma de um servo para servir ao homem, veio aqui como um sacrifício e viveu aqui na terra debaixo de grandes perseguições. Ele foi maltratado aqui na terra, todavia ele não hesitou em ir até Jerusalém para morrer por nós. E Deus o ressuscitou dentre os mortos, e na ressurreição, o homem Jesus foi glorificado como Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Deus, Filho primogênito de Deus, como homem, introduzindo nós, a igreja, os muitos filhos para Deus. E a partir de então, ele começou a fluir como rio,
o rio do Espírito, o rio da graça, a todo aquele que nele cresce, receberia-o como rio, e rios fluirão do interior de cada um. Então, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui, fazendo a vontade do Pai, servindo de canais, para que esse rio não pare, continue fluindo nas ruas para muitas pessoas. Jesus não veio aqui na terra para ficar entre quatro paredes. Ele não alugou uma casa para ensinar os seus discípulos dentro dessa casa. Pelo contrário, ele ia para a rua, ele ia para a aldeia, ele ia para as cidades, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades. Ali que ele encontrou as pessoas aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, porque o homem preferiu se distanciar de Deus. Mas ele veio para buscar o homem, para encabeçar o homem, para colocar o homem novamente debaixo do governo de Deus, através do encabeçamento de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Por isso, versículo 15 de Efésios 15 fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Irmãos, não vamos andar como nécios, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Se você não faz a vontade de Deus, ainda que não esteja fazendo nada de errado, os dias são maus. Você já gasta o tempo nas coisas que são más. Por isso, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Por isso, queridos irmãos, tudo que nós fazemos aqui, temos que ter clareza na nossa mente. Estamos aqui procurando conhecer qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, irmãos, é que Cristo possa nos encabeçar, Cristo possa encabeçar a sua igreja, Ele seja o dono das nossas ações, seja dono da nossa língua, da nossa boca, Ele seja dono, da igreja, de cada um de nós, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, devemos estar sempre focados. Lembre-se da oração que Jesus nos ensinou a fazer. Orareis ao Pai assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra, assim na terra como nos céus. Irmãos, Jesus Cristo, Ele veio aqui à terra focado em fazer a vontade do Pai. Ele disse, como falei ontem: eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, e a vontade de Deus é que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo, haja ordem novamente. Por isso, irmãos, vamos trabalhar, vamos viver com esse foco claro. Aí, como fazer isso? Recebendo, através da palavra de Deus, a graça, e o fluir da graça nos faz canais que também levam a graça para outras pessoas, Nós vamos às ruas, vamos pregar o evangelho, posso orar por você, levando essa graça, e também na retaguarda temos rede de cuidado nas igrejas, a central de acolhimento, vamos acolher essas pessoas, irmãos, para que haja a edificação do corpo de Cristo em cada cidade. E assim o Senhor estará nos usando para fluir a graça por meio de nós, e como canais que fluem a graça para outras pessoas, que recebem a palavra profética, que recebem com simplicidade, que
pratica, obedece a palavra e leva a graça para outras pessoas, então esse canal que deixa a graça passar por ele, esse canal cresce em vida, esse canal amadurece, e esse canal se torna fácil de se relacionar com outras pessoas para a edificação do corpo de Cristo. E o fluir desse canal da graça, o fluir da graça por meio desse canal, e vai também nos trazendo a realidade. Nós que pela queda do homem estávamos cheios de buracos de vaidade. Os nossos pensamentos, por melhores que sejam, eram vaidade. Eram buracos de ilusão, de mentira, de falsidade, mas graças a Deus, pelo fluir do rio da graça, nós estamos sendo enchidos da própria verdade. Estamos sendo preenchidos com a realidade de Deus. Não temos mais buracos vazios de realidade. Graças a Deus, a nossa vida hoje tem consistência. A nossa vida, irmãos, inspira confiança a outras pessoas. E não só isso, nós mergulhamos nas profundezas desse rio da graça, nós encontramos Deus que é amor. Deus é o Deus doador universal. Ele se doou para nós. Toda a criação é uma doação, e a sobrevivência da criação também é uma doação. Para você estar aqui respirando vivo, você depende da doação de Deus. A água que você bebe depende da doação de Deus. O ar que você respira depende da doação de Deus. O alimento que você come depende da doação de Deus. O sol que você toma, tudo depende da doação de Deus. Mas a maior doação de Deus é doar seu próprio filho para você. E nós hoje, irmãos, com essa vida como filhos amados, nós também passamos a ser doadores. Nós doamos para outras pessoas, nós também nos entregamos para ganhar outras pessoas, nas ruas, pregando o Evangelho, e também na igreja, amamos uns aos outros. Não estamos mais, irmãos, como no passado, cheio de ciúmes, cheio de contendas, cheio de divisões na igreja, maledicências, um fala mal do outro, mas graças a Deus, irmãos, essa fase passou. Nós olhamos um com o outro com olho de amor, estamos aqui só, não exigir nada do outro, mas doar-se para o outro. Irmãos, esse é o amor que Deus colocou dentro de nós. E não só isso, nas profundezas desse rio da graça, também encontramos Deus, o Deus que é luz. E vivemos, irmão, debaixo da luz, totalmente na luz, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se na luz nós ainda não enxergamos os nossos pecados, nós fazemos de Deus mentiroso. Na luz, irmão, nós enxergamos tudo. Na luz, qualquer vestígio das trevas, nós repudiamos. Nós tratamos, confessamos nossos pecados. Por isso, irmãos, nós vivemos uma vida de sempre confessando, arrependido sempre. Senhor Jesus, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. As intenções impuras, um coração impuro, pensamentos impuros, pensar mal do irmão, não é? Graças ao Senhor, vivendo na luz, a igreja é edificada. E mais do que isso, nós vivemos aqui para fazer a vontade do Pai. Como? Enchendo-nos do Espírito. Não nos distraímos com os vários vinhos que o mundo oferece ao homem, para poder motivar o homem a continuar vivendo para nada. Graças a Deus, irmãos, nós temos uma direção. Nós temos um alvo. O alvo é fazer a vontade de Deus. Mas as pessoas do mundo não têm alvo, não têm motivação maior. E as motivações são pequenos prazeres da vida. E você não esteja também vivendo assim. Não vive para um alvo maior, ainda vive para ter um prazer de um casamento, de uma festa, né? De uma alegria
que vem dos prazeres do pecado, irmãos, não viva motivado pelo vinho desse mundo. Irmãos, pelo contrário, vamos nos encher cada vazio de insatisfação que o homem tem com o Espírito. Não encha com alegrias do vinho, encha o seu vazio com o Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Irmãos, graças a Deus o Senhor nos deu a imersão na palavra profética. Irmãos, o quanto efeito isso tem trazido para nós, irmãos, o efeito positivo, que tem curado famílias, que tem curado casamento, tem curado individualmente a cada um de nós, através da imersão na palavra. Nesse exato momento, nós temos em Lorena, São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos no SEAP ali, irmãos, mais de 130 mulheres na imersão da palavra. Nós temos em Foz do Iguaçu também, nesse exato momento, mais de 260, 280 mulheres fazendo a imersão na palavra. As mulheres da Paraíba vão fazer no começo de dezembro. Mas cadê os homens? Os homens também vão ou não vão? Fazer imersão na palavra? Irmãos, isso vai mudar a nossa vida. Não nos deixe viver uma vida, que o Senhor não nos deixe viver uma vida cômoda, né? Na nossa zona de conforto, né? Não servindo como canais da graça. Vamos viver, irmãos, como nossos comportores vivem, né? 24 horas dependendo do Espírito, enchendo-se do Espírito, imersos na palavra profética, né? E que isso possa mudar o perfil das igrejas. Portanto, irmãos, vamos aprender mais falar entre nós, encher-se do Espírito falando entre nós. Vamos falar, vamos proclamar, vamos nos encher-nos do Espírito, não é isso? Em tudo isso vocês têm feito. E agora, só acrescente uma coisa: aprendam aquilo que eu falei de mexer o caldeirão, né? Vocês podem, em cada mesa das refeições, aqui mesmo, não precisa esperar para depois, não é isso? Ou cada roda de conversa, em vez de jogar conversa fora, vocês podem estar falando da palavra que você ganhou, você pode estar falando da revelação que você teve, e você acrescenta um pouco da luz na palavra, outro irmão acrescenta um pouco de luz na palavra, outra irmã fala luz da palavra. Irmãos, no final nós vamos sair todos satisfeitos, e a mente fica frutífera. A mente não fica infrutífera, a mente fica frutífera com a revelação da palavra de Deus. Então vamos praticar mais isso, e não só isso, também vamos aprender a dar sempre graças a Deus por tudo, tudo. Nas coisas que você considera boas, e também nas coisas que você considera como infelizes. E você sabe que nada acontece por acaso a um filho de Deus que busca a vontade de Deus. Por isso, irmãos, vamos dar graças por tudo, porque quando você dá graças, né, por essa situação, ainda que você considere uma situação difícil, mas quando você dá graças, você será aprovado dessa aprovação, e você se liberta daquele problema, porque você já está fora, então aquele problema não tem mais sentido de ficar. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então vamos aprender a dar graça a Deus, isso enche você do Espírito. Mas se você fica murmurando, se queixando, você vai viver uma vida de uma mulher queixosa. Ninguém aguenta ficar do lado de uma mulher queixosa. Nem o nosso Senhor Jesus aguenta uma igreja queixosa, rixosa, como diz Provérbios. Irmão, não vamos ficar murmurando a todo tempo, vamos dar graças a Deus em tudo. E assim nos enchemos do Espírito,
e também sujeitando-nos uns aos outros. Irmãos, vamos aprender a nos sujeitar uns aos outros. Aqui no Nordeste, parece que tem fama de os maridos são os machões, né? Marido não lava louça, marido não limpa o chão, né? Marido faz a mulher obedecer a ele, não é? Irmãos, mas também, irmãos, vamos aprender a nos sujeitar uns aos outros. Mexi com o brio de vocês, né? Tá bom. Vamos ter harmonia. Harmonia no lar, harmonia na igreja. A igreja será edificada para a glória do Pai. Agora eu vou entrar na mensagem de hoje. As mulheres, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Os irmãos, amém? Isso aí. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mas você não compreendeu o versículo todo, viu? Irmãos, o modelo, esse trecho que nós vamos ver, não foca somente no relacionamento entre marido e mulher. Foca no modelo de Cristo e a igreja. Aí você vai entender melhor o seu casamento. Aqui, Paulo está focado no modelo que é Cristo e a igreja, tá? Então, primeira coisa, aqui fala, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Irmãos, essa palavra próprio, seu próprio, em grego é idios. Aí que vem idiocracia, né? Idios, próprio. Isso quer dizer o que, irmãos? Quer dizer que cada união, cada par que se forma, irmãos, tem uma ligação própria, tem uma conexão particular. Não existem dois pares iguais. Cada par que se conecta tem suas características totalmente particulares e próprias. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Não precisa olhar para o par vizinho. O par vizinho tem a sua própria química, tem a sua própria ligação, tem a sua própria conexão. Porque nós somos seres diferentes, não somos? E quando você pega dois seres diferentes e se une, é uma ligação única. E quando eu me uno com minha esposa, irmãos, é uma ligação única. Então não fique comparando uma ligação com outra. Isso já acaba um monte de problemas. Então pare de comparar. A mulher que o Senhor te deu, o marido que o Senhor te deu, se uniu a você, é uma conexão própria, uma conexão única nesse universo. Não tem duas ligações iguais. Todas as ligações são, né? Então não se queixe. Não compare com o vizinho e fale, olha só como está dando certo ali, ó. Você tem que olhar para você, não é? Essa é a ligação. Então, mulheres, sede submissas ao seu próprio marido. Então, são uma conexão própria, tá bom? Então, nessa conexão é que você tem que ter experiência com o Senhor. Você busca, não é isso? Suprimento do rio da graça para você viver na sua própria conexão. Entendeu? Vamos parar de comparar com os outros. Cada um
Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Cada um deve olhar para a sua própria relação com seu marido. Cada par tem uma história particular, conexão própria, qualidades e dificuldades próprias. Não olhar para a relação dos outros pares, pois eles têm a sua própria história e experiências. É diferente, não é? E Deus quis assim. Assim como Deus nos fez diferentes, e quando esses homens diferentes se conectam em união, em casamento, também tem relação diferente, não é? E Deus quer que cada um de nós prove a sua riqueza da graça através da nossa conexão diferente, da conexão própria, tá bom? Então, a partir de hoje, não compare com outros pares. É o seu casamento que você tem que olhar. A relação marido-mulher ainda está no contexto do encher-se do Espírito. Não fale da relação conjugal, fazer um evento, para casais, fora do contexto do encher-se do Espírito. Se você quer que essa relação particular dê certo, irmãos, você tem que estar no contexto do encher-se do Espírito. Não se embriague com vinhos, de querer uma felicidade do casal fora de Deus. Não vai ter. É bebendo desse rio da graça. É vivendo no Espírito para experimentar tudo o que o rio da graça traz para você. Então, irmãos, em primeiro lugar, para ter sucesso nesse casamento, irmãos, precisamos nos encher do Espírito. Tá bom? Ó Senhor Jesus. A relação marido-mulher está no contexto do encher-se do Espírito, nos versículos acima. Ambos, marido e mulher, devem estar submersos no rio da graça de Deus. Você quer que essa relação dê certo? Leve o seu marido, leve a sua esposa a estar mergulhado também no rio da graça junto com você, extraindo todos os elementos da vida e natureza de Deus, extraindo os atributos divinos, extraindo também as virtudes humanas de Cristo que está nesse rio da graça, para viverem com a realidade a vida conjugal, tá bom? Versículos 1 Coríntios capítulo 11. Senhor Jesus. 1 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Lembrei, lá em Gênesis 3, Eva enfrentou sozinha aquela serpente. Ela estava desprotegida, ela estava descoberta, ela estava sem cabeça. Então ela precisava. Então isso mostra, irmãos, o quanto a mulher tem dificuldade de buscar proteção nessa hora, de ter de responder ao seu marido. Irmão, nós ainda vivemos de uma forma muito independente, nós temos dificuldade de ter de responder para alguém. A gente quer ser dono das nossas próprias ideias, quer ser dono das nossas próprias decisões, não é isso? Então é difícil a gente aprender a viver encabeçados, aprender a viver cobertos. Irmãos, isso eu digo para a mulher, mas digo nós, como a igreja como um todo. Como homem, ainda mais nós que recebemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa capacidade de decisão, essa capacidade de julgamento, essa capacidade de discernimento,
de ter pensamento próprio, né? Tem decisões próprias. Irmãos, é muito difícil a gente aprender, na hora de tomar decisão, parar um pouquinho de, opa, peraí, eu preciso recorrer ao meu marido. E o nosso marido é Cristo, não é? Porque nós não temos hábito de responder a alguém, perguntar para alguém. Irmãos, nós temos, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós comemos, nos envenenou, sempre achamos que nós temos a melhor decisão, nós temos a melhor opinião, nós temos o melhor pensamento, né? Nós podemos decidir como quisermos, não queremos interferência de ninguém, não temos que dar satisfação para ninguém, não é assim? Não, nós temos sim, temos que dar satisfação ao Senhor. Então, quando a mulher faz isso, né, dando satisfação ao marido, irmão, na verdade está dando satisfação ao Senhor. Por isso que o versículo diz: mulheres, sede submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Então você não está dando satisfação só para o seu marido, você está dando satisfação ao Senhor. Entenderam? Então o homem, versículo 8 de capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aí vem as feministas, né? Não gostam do que leram aqui, né? Irmãos, aqui diz, na verdade, o homem, né? O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Quer dizer, Deus fez primeiro Adão, e depois o fez adormecer, e do seu lado retirou-se uma costela e edificou-a numa mulher. Então a mulher veio do homem, e o homem não foi criado por causa da mulher. O homem foi criado, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Aí ele criou a mulher para quê? Para auxiliar o homem. Para quê? Para beber cerveja? Ele criou a mulher para auxiliar o homem para fazer a vontade de Deus. Então, o marido não pode exigir da mulher que obedeça a você para fazer a sua vontade. É para fazer a vontade de Deus. A mulher foi dada ao homem para auxiliá-lo para fazer a vontade de Deus. Então, essa é a ordem. E o homem não foi feito por causa da mulher. A mulher foi feita por causa do homem, e o homem foi feito por causa de Deus. Vocês estão entendendo essa ordem? Ó Senhor Jesus. Só que nós entendemos tudo errado. O marido acha que a mulher deve obediência a ele, trazer chinelos para ele, fazer comida para ele, roupa lavada para ele, tudo para ele, mas esquece que ele, como igreja, ele deve essa submissão a Deus, deve servir a Deus, deve cuidar das coisas de Deus, né? O homem gosta de usar alguma coisa sempre para vantagem própria. Irmãos, não é assim. Ambos são para servir a Deus. Por isso a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor, pois a verdadeira cabeça do casal, quem é? É Cristo, é o Senhor. Então o marido não pode usurpar-se como fosse cabeça autônoma. Ele tem que estar debaixo do encabeçamento de Cristo. E esta é a vontade de Deus, né? Versículo, voltando lá, ó Senhor Jesus. Versículo 23. Efésios 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Irmãos, Cristo, o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, e Cristo, Ele é a cabeça da igreja porque Ele é o Salvador do seu próprio corpo. Ele morreu, se sacrificou, derramou seu sangue, morreu numa cruz para salvar o corpo. E você, como marido, tem esse espírito de sacrifício pela tua mulher? Então, aqui tudo, irmãos, é um modelo da vida conjugal, é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Voltando lá para 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, é dessa forma que se cumpre a vontade de Deus. Deus é o cabeça de Cristo. E Deus deseja que Cristo, a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. E qual é a ordem que Deus quer encabeçar através de Cristo? É Cristo ser o cabeça do homem e o homem ser o cabeça da mulher. Mas enfim, Deus quer encabeçar todas as coisas. Tá bom? Nenhum elo dessa conexão, irmãos, pode funcionar fora dessa conexão. Você não pode dizer, eu como marido, eu estou desconectado do meu cabeça Cristo, e eu exijo que a minha mulher, esteja encabeçada por mim. Eu sou cabeça da minha mulher, mas eu não preciso estar encabeçado em Cristo. Não funciona. Se você tirar um elo dessa corrente, nada funciona. Então nós precisamos cuidar para estar nessa ligação, essa conexão. É Deus, Cristo, homem e mulher. Para isso, irmãos, devemos nos encher do Espírito. O casamento, irmão, deve ser uma vida de um ajudar o outro, o marido e ajudar a esposa ajudar o marido, irmãos, a estar imerso na palavra de Deus e encher-se do Espírito. Por que o marido e mulher não podem também falar entre vós? Não poder falar palavra profética? Não pode também estar imersos na palavra de Deus? Não pode? Não podem encher-se do Espírito? Podem, Então assim, irmãos, essa sua vida conjugal vai estar funcionando nessa ligação. Deus, Cristo, homem e mulher, tá? Marido é o cabeça da mulher, mas tanto o marido quanto a mulher devem, como a igreja, serem submissos a Cristo. Pois Cristo é Salvador do corpo, pela sua morte e ressurreição, fez com que hoje nós existimos como corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, porque Cristo morreu por nós e salvou o seu corpo. Voltando para Efésios capítulo 5, versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não sei se vocês perceberam, Paulo, na verdade, está mais focado em Cristo, a igreja, do que propriamente na vida conjugal. A vida conjugal é uma sombra, é seguir o modelo que Deus deixou, Então, vou ler de novo.
como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Irmãos, isso não deve funcionar meramente como ensinamento. Eu vou fazer assim porque a palavra de Deus diz. Não, isso tudo, irmãos, deve funcionar quando vocês dois estiverem no rio da graça, estiverem enchendo-se do Espírito, tá? Então, como a igreja, tanto maridos como mulheres devem estar sujeitos a Cristo em tudo, deixando as águas do rio da graça nos dominar. Assim, Cristo governará as nossas ações, o nosso viver e o nosso andar. Você lembra do que eu falei um dia de Ezequiel 47? Quem se lembra? Ezequiel 47, ali mostra o fluir do rio da graça, nos suprindo com graça, mas enquanto nos supre com graça, irmãos, também nos limita às nossas próprias ações, tá? Então, capítulo 47 de Ezequiel, versículo 3: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Irmãos, esse rio da graça que nós desfrutamos tanto nessa conferência e também na vida da igreja, imersos na palavra, nós estamos aqui cheios do Espírito, não é isso? Mas, irmãos, esse rio da graça também vai nos limitar. Esse rio da graça quer nos fazer prisioneiros de Cristo. Esse rio da graça também quer nos fazer estarmos totalmente encabeçados por Cristo. Então, quando Deus mede, por exemplo, se comprou uma terra, ou vai comprar uma terra, qual é a primeira coisa que você manda fazer? Você não contrata um agrimensor? Você não contrata um topógrafo? Você mede a sua terra e vai verificar, não é? Se tudo está certo no registro. Não é assim que você faz? Aí então você compra e toma posse. Então a medição faz você tomar posse. Então Deus também quer medir você. Deus quer medir a sua igreja. Deus quer medir cada casamento. Quando Deus mede, Ele toma posse. Quanto mais Ele mede você, Ele está tomando posse. Não pense que isso aqui é só alegria, não. Amém, aleluia, estamos aqui desfrutando o rio da graça, é só alegria, só alegria. Mas Deus está medindo. Você não percebe, mas Ele está medindo você. Porque Ele quer tomar posse de você. Porque a vontade do Pai é que Cristo encabece todas as coisas. E encabeçar todas as coisas significa Ele quer tomar posse de você, tomar posse da sua vida conjugal. E mediu-se 1000 côvados, Ele me fez passar pelas águas da graça, e essa água me dava pelos tornozelos. Vocês moram à beira-mar, tanto Natal, né? Todo o Nordeste aqui vive à beira do litoral. Então, para vocês, a água aqui não é muita, água do mar não é muita novidade. Pergunta para o mineiro Maurício. O mineiro não tem praia, não tem mar, em Minas. Quando eles vão para algum lugar, por isso que, viu, Jobson, se ano que vem vocês abrirem a conferência do Nordeste em maio, para os mineiros, eles vão querer vir junto e vão querer ver o mar, viu? E quando o mineiro enxerga o mar, pode estar fazendo frio, chovendo, ele vai querer descer na água, pode ter certeza. Não é? Ele vai querer molhar os pés, assim, ó, pisando nos pés. E as águas dão pelos tornozelos. Mas quando as águas dão pelos tornozelos, você ainda tem muita liberdade, não é isso? Você brinca com a água,
Aleluia, amém, né? Tô imersão na palavra, amém, aleluia. Você está brincando com a água, que alegria, que diversão. Mas irmãos, quando o Senhor mede mais 1000, o que acontece? Versículo 4: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que já me davam pelos joelhos. Já tem mais dificuldade você se movimentar, não é assim? Pelos joelhos. O mineiro vai vir aqui brincar com água nos tornozelos, Deus vai medir mais. Deus vai medir, vai vir pelo joelho, aí já tem mais dificuldade de se movimentar. Mas Deus quer continuar medindo você, né? Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e águas que já me davam pelos lombos, pela cintura. Irmãos, águas que dão pela cintura, vocês têm experiência, vocês vivem à beira do mar, e águas que dão pela cintura, irmão, já é meio levado pelas ondas, não é assim? Não é fácil de se movimentar, mas Deus ainda quer medir mais. Ele não está contente enquanto não encabeçar você totalmente. Então, mediu mais outros 1000, aí era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Quer dizer, quando Deus mede e vai tomando posse de nós, vai nos encabeçando, irmãos, eu estou me referindo à sua vida conjugal. Deus vai medindo esse casal. Vocês estão fazendo imersão na palavra, vocês estão falando uns com os outros, vocês estão sendo submissos à palavra, saindo para pregar o evangelho, cuidando das pessoas, não é isso? O que está acontecendo? Deus está medindo, sem você perceber, você já não tem mais aquela liberdade que você tinha. Você hoje, o casal, hoje já é encabeçado por Cristo. Porque Deus deseja que cheguem num nível de água em que você não consegue mais fazer a sua própria vontade, e você vai na correnteza do rio da graça, aí você vai fazer a vontade do Pai. O seu casamento não é somente para a sua própria felicidade, o seu casamento é para fazer a vontade do Pai, e pode ter certeza, a felicidade vem, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Por isso o versículo 9, né? Versículo 8: então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem para a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Até você que antigamente era um mar morto, só recebia graça, recebia o rio da graça e não fluía para os outros, mas agora torna também as águas do mar morto saudáveis, né, irmãos? Vamos praticar isso. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Você deixará de ser aquele murmurador sobre o casamento. Chega um irmão, chega a irmã e fala: meu Deus, não aguento o meu casamento, não aguento o meu marido, não aguento a minha mulher, me ajuda aqui e tal, né? Mas não, agora pelo contrário, esse casal acaba levando graça para os outros, leva vida para os outros, é o rio que vai tornar saudável as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que esse casal vai, levando o rio da graça. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para que se estenderem redes, seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar, grande em multidão excessiva, muita vida.
né, que resgatamos das ruas, estamos cuidando, estão vivendo de uma forma saudáveis, né? E mais os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Irmãos, se você insistir, não se jogar nesse rio da graça, né, insistir em criticar o que o Senhor está fazendo, né, falando mal, né, de tudo que está acontecendo, irmãos, não falem mal, mesmo que você não entenda, um dia você vai entender, não é isso? Tenha um espírito positivo, o Senhor vai fazer você entender. Mas se você insiste em ser aquele, né, que só critica, sempre negativo, né, o que vai acontecer? Você vai virar um charco, você vai virar um pântano, né? Os charcos e os pântanos não vão se tornar saudáveis, né? Cuidado com isso, não vamos virar isso. Agora, junto ao rio, as ribanceiras de um e outro lado, irmãos, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos, a árvore da vida nós perdemos após a queda de Adão, o acesso a Deus através da árvore, mas Deus fluiu, deixou o rio fluir. Cristo veio, morreu, ressuscitou e se tornou esse rio. E o rio da graça chegou até nós para curar o nosso casamento, para curar a nossa vida conjugal. E nós vamos ser uma bênção para outros, levar graça, levar vida para outras pessoas. Irmão, junto do rio, irmão, vem a árvore da vida de novo. A árvore que nós perdemos no jardim do Éden voltou do rio. Se você olhar para Apocalipse 22, o rio da água da vida que descia do trono de Deus do Cordeiro tinha a sua margem a árvore da vida. Irmãos, e essa árvore dá fruto de mês em mês, cada mês dá novos frutos. Por isso, irmãos, quem está no fluir do Espírito, quem está no fluir da água da graça, irmão, nunca fica no que é velho. Mesmo hoje, tudo isso que vocês estão experimentando na imersão na palavra é novidade. Mas daqui a um mês, 2 meses, pode ficar velho. Não, quem está no rio da água da graça, todo mês vai dar fruto novo. Por isso não se agarre no que é hoje. Continua deixando o rio fluir. E todo mês vai vir coisa nova. Todo mês vai vir fruto novo. Por isso que vocês se lembram, no mês de dezembro, eu adverti algumas regiões que já estava fazendo tudo acontecer. Falei, não agarre naquilo, como se fosse, olha só, nós estamos tendo sucesso, nós estamos tendo êxito na obra do Senhor. Olha, a nossa região, SEAP está funcionando, o Comportagem está funcionando, a vida da igreja está ganhando pessoas novas, está tudo maravilhoso. Se você ficar no tempo, vai ficar velho. Vamos buscar mais novidade. Vamos continuar acompanhando a palavra. Porque eu tenho medo de quando tudo tem sucesso, tudo tem êxito, a gente para a ter aquele desespero pela palavra profética. Não acompanha mais de perto. Porque já tem coisa gostosa aqui entre nós, você sabe que isso envelhece. Vamos deixar continuar fluindo esse rio da graça, para produzir fruto de mês em mês. Todo mês tem que ter um fruto novo. Não vamos agarrar no que é sucesso hoje. O sucesso não pode nos tornar orgulhosos e ficarmos no tempo. Vamos continuar, porque essa graça tem muita coisa para dar, tem muita novidade para dar, e no final Deus quer nos encabeçar em Cristo. Voltando lá, ó Senhor Jesus. Irmãos, os maridos gostam de ouvir essa doutrina que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, né?
Mas, irmãos, não se esqueça que essa palavra veio depois de sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Cristo. Entenderam? Então, antes de você exigir sujeição da tua mulher, você precisa ter lido também: sujeitai-vos uns aos outros. É engraçado que quando o irmão Dong falava sobre submissão das mulheres, ele falava assim: na minha experiência, na prática, é o contrário. Quando eu me submeto à minha mulher, é que as coisas vão bem. Mas entenda o que ele quer dizer. Ele primeiro, irmão, tem um espírito não de arrogância. Eu sou marido, você mulher tem que se submeter a mim, irmão. Isso vai acabar com o casamento. Não é assim. Primeiro, eu tenho um espírito preparado para sujeitar-nos uns aos outros. Irmãos, às vezes, irmão, a minha mulher me fala palavras que eu não gosto de ouvir, mas talvez ela seja a única no mundo que pode dizer aquilo para mim. Se outro falar para mim, eu não aceito, não é? E ela fala, eu não gosto, mas depois tem que engolir, porque ela tem razão. O Senhor está usando ela para falar aquilo. Então, irmãos, vamos aprender a sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo. Não concordam com isso? Oh, Senhor Jesus. Vamos voltar para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículos 11 e 2. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então nunca diga, eu sou homem, eu fui criado por causa do Senhor, e você foi criado por minha causa. Não, o homem não é independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Porque como convém a mulher, como provém a mulher do homem, né? Porque a mulher surgiu quando Deus retirou a costela de Adão e formou uma mulher. Assim também o homem nascido da mulher. Você nasceu de uma mulher, ou não? Só o primeiro homem que não nasceu de mulher, mas todos os demais homens nasceram da mulher. Então, tudo vem de Deus. Então, ninguém se gabe. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem. Se o homem disser, eu não dependo da mulher coisa nenhuma, você não teria nascido. Não é isso? Então, irmãos, vamos olhar de uma forma orgânica. Tudo que Deus está fazendo não é para você bancar um machão, né? Eu sou homem, ó mulher, eu sou homem, você tem que submeter-se a mim. Não é assim. Vamos olhar para esse contexto, né? É como Cristo trata da igreja. Vamos dar uma olhada como o apóstolo Pedro fala a respeito disso. 1 Pedro 3. 1 Pedro capítulo 3. Vamos ler primeiramente de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Irmãos, algumas mulheres na igreja dizem, eu não consigo me submeter ao meu marido, porque ele não obedece a Cristo. Eu não consigo submeter ao meu marido porque ele é incrédulo. Ou não consigo submeter ao meu marido porque ele não é espiritual, ele é carnal. Ele não obedece a Cristo. Irmãos, Pedro dá uma solução. Se você está nessa situação, você não precisa ser desobediente, você não precisa ser rebelde. Pelo contrário, você precisa ganhar o seu marido sem palavra,
por meio do seu procedimento. Você deve, ter um honesto comportamento cheio de temor a Deus. Ele vai ser ganho por isso. Ele vai observar que você dia a dia, você está encabeçada. Você está debaixo de um governo. Ainda que ele não esteja, mas ele vê você é diferente, você tem um comportamento diferente. Ao passo que você for rebelde, você for insubmissa, talvez você nunca vai ganhá-lo, certo? Aí no versículo 3, também, irmãos, existe uma maneira de viver no mundo que as mulheres, para agradar o seu marido ou agradar o homem, procura se vestir de uma forma provocante, se adornar de uma forma extravagante. Isso tudo o quê? Para atrair o homem. Irmãos, não é por aí. Não é por aí. Isso não vai atrair coisa nenhuma. Isso vai atrair outra coisa, tá? Então, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. Irmão, o mais importante, o homem interior do coração. Lembra que eu falei em Efésios que nós precisamos, irmãos, cuidar do homem interior para receber Cristo. Que Cristo habite em nosso coração. Cristo faça morada em nosso coração. Não se preocupe tanto com adorno exterior. Adorne-se com Cristo habitando no seu homem interior. Ele sendo dono das suas ações, aí sim você vai ver as coisas mudarem na sua vida, Unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, que as mulheres aprendam a ter um espírito sempre manso e sempre tranquilo, ainda que seu marido não seja nem tranquilo nem manso, mas você procure ter um espírito manso e tranquilo, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. A sua esperança não está no casamento seu em si, a sua esperança está em Deus. Você faz isso é para Deus, você faz isso para agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Irmãos, a Sara, você sabe que a relação de mulher e o homem, é uma relação tão íntima, tão próxima, que às vezes, irmãos, a gente passa um pouco do limite, do respeito. Não sei se vocês entendem o que eu quero falar, certo? Às vezes, com a minha mulher, minha mulher está todo o tempo aí em casa, tal, às vezes posso falar uma coisa, depois ela entende, ela vai me perdoar, não é isso? Sabe, e às vezes, irmãos, você vê a atitude que a Sara tinha. A Sara tinha uma relação com seu marido, Abraão, poderia tratá-lo com o marido como outra qualquer, mas, irmãos, Abraão tinha uma comissão especial de Deus. Abraão era o quê? Abraão era o pai, se tornou o pai da fé. Deus quer fazer dele o pai de uma nação. Então Abraão é um homem especial que Deus chamou. Irmãos, olha só, já pensou se em casa a Sara tratasse de qualquer jeito, com desrespeito a Abraão? Não, a Sara tratava Abraão como seu senhor. Sabe, essa palavra é importante, Eu vou ler de novo. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe
Senhor. Às vezes seu marido tem um chamamento de Deus, tem um comissionamento de Deus. Além de seu marido, é servo do Senhor. E você lhe deve obediência duas vezes. Lhe deve obediência como marido, também lhe deve obediência como o servo que Deus chamou, Deus escolheu. Entendeu? Então assim, nós só temos a ganhar se nós fizermos de acordo com a palavra, né? E praticando assim, praticamos o bem, nós não tememos perturbação alguma. O casamento às vezes vem, né, a turbulência, vem uma turbulência, né? E você, irmão, não vai temer perturbação nenhuma no seu casamento, porque você sabe o que está fazendo, tá bom? Então vamos continuar. Então algumas, né? Eu já li aqui, né? Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, pois o reconhecia, além de ser o marido, também alguém chamado e comissionado por Deus. Assim tornou-se uma fiel cooperadora de Abraão. As mulheres são suas filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Tanto que Deus usou Sara para produzir o filho da promessa, Isaque. De Isaque veio Jacó e veio uma nação, a nação de Israel, o povo de Deus. Já pensou se a Sara tivesse virado a cara para Abraão? Não teria participado da promessa de Deus, né? Então vamos voltar para Efésios capítulo 5, vamos para versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Os maridos agora devem seguir esse modelo. Não é só para bater no peito e dizer, mulher, você tem que ser submissa a mim. O que Cristo fez com a igreja? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você ama sua esposa a esse ponto de se entregar por ela, né? Muitas vezes os maridos fazem exigências para sua satisfação própria. A comida não está quente, a toalha não está limpa, as roupas não estão passadas, certo? Só fazem exigências, na verdade, para satisfação própria, né? E sem perceber, um marido pode exigir que a sua mulher seja submissa apenas para cuidar do seu bem-estar. Enfim, ele acaba sendo o centro. Falta a postura da entrega em lugar de só fazer exigências. Lembrando que amar é doar-se, amar é entregar-se. Se você realmente ama a sua esposa, é entrega, é doação. Mas não vem pelo ensinamento, não vem pelo evento de casais, vem pelo fluir do rio da graça. Por isso o marido e a mulher têm que estar mergulhados no rio da graça, falando entre vós, não é isso? Exercitando, enchendo-se do Espírito, vivendo no Espírito, andando no Espírito. Irmão, nós vamos ter essa realidade. A mulher submissa ao marido e o marido ama e se entrega pela sua mulher. Mas ambos são para fazer a vontade do Pai, não é para satisfação própria, tá bom? O apóstolo Pedro também, vamos continuar olhando em Pedro, né? 1 Pedro 3, não terminamos, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Maridos, viva a sua vida conjugal, a vida comum do lar com a sua mulher, sempre com muito discernimento.
tá? A sua mulher não é sua escrava, a sua mulher não é sua empregada, não é? Vocês dois estão buscando fazer a vontade de Deus. Ela vai auxiliar você para você fazer a vontade de Deus. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês: as mulheres realmente auxiliam o homem. Deus deu uma porção para a mulher que o homem não tem. É muito difícil você ver um homem que cuida da sua casa, né? Vamos supor, eu vivi um tempo de estudante, né, fora de casa, e vivi numa chamada república. Não sei se vocês conhecem isso. Viver os estudantes juntos, alugamos uma casa, vivemos juntos numa casa, para dividir despesa, para poder ter um teto para morar, não é isso? Para poder estudar. Irmãos, uma casa sem mulher cuidando é horrível. Você nunca pode chamar aquilo de lar, sabe? Os homens usam banheiro de manhã para ir para a escola. Irmãos, na pia está cheio de barba feita ali, sabe? Sujo de espuma de barbear e barba ali, ninguém limpa. Tênis jogados, cueca, irmão, tudo quanto é lado. Mas ainda que a gente fala, vamos nos organizar, irmão, nunca tem uma sensação de um lar. Mas quando tem mulher, irmãos, é diferente. A mulher cuida de tudo, a mulher tem um capricho diferente. É ou não é? O homem tem uma característica que Deus criou para isso. O homem é muito objetivo. Deus criou o homem para fazer a vontade de Deus, e o homem tem um objetivo, de fazer a vontade de Deus. Ele fecha os olhos e vai para frente. Ele vai fazer a vontade de Deus, mas ele não consegue ter uma visão periférica dos detalhes, das coisas, não é isso? Por isso que o homem precisa das mulheres. Quando nós chamamos para ter uma conferência de homens e mulheres, uma conferência da igreja, a gente junta 1000 pessoas talvez. Mas se você junta para fazer um evento de mulheres, elas juntam 1.600 pessoas. E só de mulheres. Entendeu? As mulheres conseguem fazer melhor do que homens. Eu não sei como, a minha mulher, qualquer coisa que eu ponho fora do lugar lá em casa, a minha mulher parece que tem os olhos de águia. Logo me fala, você pôs isso aqui fora do lugar. Mas como é que ela viu? Como é que ela sabe? Irmãos, o homem não tem essa visão para ver. A mulher pode ter comprado uma toalha de mesa nova, o homem não percebe. Não é? A mulher trocou a colcha da cama, o homem não percebe. A decoração, irmãos, é a mulher quem faz. O homem não se preocupa com isso. Um local de reuniões, irmãos, sem a mão de mulheres também é diferente. Por isso, irmãos, os homens precisam das mulheres, mas as mulheres precisam do homem. O homem faz a vontade de Deus, ele é objetivo, ele é focado. É tão focado que precisa da mulher para cuidar dos detalhes. E a vida da igreja vai para frente. Tá? Então, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tenha consideração para com a tua mulher. Lembre-se, irmãos, por mais que as mulheres lutam pela igualdade, mas Deus fez assim. A mulher é a parte mais frágil. E o homem não deve se aproveitar dessa fragilidade da mulher para dominá-la, para fazer dela uma escrava em casa. Você,
Hoje Deus colocou você como arrimo do lar, marido. E a tua mulher vira o quê? Só porque você traz dinheiro para casa, ela vira uma escrava. Você que manda, faz tudo. Não, não é assim. Não é isso. Tem que cuidar dela como a parte mais frágil. Ter consideração com ela. Não é? Amá-la, cuidar dela. É a mulher que você tem. Você não tem outra, é ela. Cuida bem dela. Cuida com consideração. Deus deu essa mulher para você, para ser a sua auxiliadora, para auxiliar você para servir ao Senhor, tá? Então, tratai-a com dignidade. Nunca deixe perder a dignidade no seu lar. Vamos tratar a nossa mulher com dignidade. Ela merece a dignidade. Tá bom? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vocês estão desfrutando do mesmo rio da graça. Vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. O casal tem que estar orando, vivendo no Espírito, enchendo-se do Espírito, fazendo imersão na palavra, vivendo pela palavra profética, fazendo a vontade de Deus. Irmãos, essas são as nossas orações, para que nós possamos juntos entrarmos no reino, marido e mulher. Tá bom? Então vamos para o versículo 26 de Efésios 5. Ó Senhor Jesus, vou procurar tentar terminar, vamos lá, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, morreu por ela, sofreu por ela, foi crucificado por ela, mas Deus o ressuscitou e ele se tornou Espírito. E hoje a tarefa que Cristo faz com a igreja, irmãos, é santificar a sua igreja, é colocar a natureza santa de Deus na sua igreja. E como ele faz para santificar a igreja, colocar a natureza santa da igreja, irmãos, é por meio do fluir do rio da graça. O rio da graça flui, traz a vida de Deus e a natureza santa de Deus. E como a natureza santa de Deus é trazida para a igreja do rio da graça? É por meio da palavra. A palavra. Eu quero que você tenha na sua mente entender o que é a palavra. O que é a palavra? A palavra é um veículo. Quem trouxe você para cá? Algum carro? Ou seu carro? Ou carro de algum irmão? Você veio para cá? O carro é um veículo. A palavra é um veículo. A palavra é um veículo que traz a graça. A palavra é um veículo que traz a verdade. A palavra é um veículo que traz a vida de Deus. A palavra é um veículo que traz a santidade de Deus, a natureza santa de Deus. Tá bom, você não entendeu direito. Você sabia que o sangue que circula nas suas veias, nas suas artérias, é um veículo? Você sabia disso ou não? Está circulando aí, ó. Você está aqui, você nem está percebendo, mas seu coração está bombeando, certo? Bombeando para quê? Para fazer circular o sangue. O sangue tem que suprir todas as células do corpo. E que é um sangue? Sangue está em forma de líquido. Tem uma boa porcentagem de água.
plasma, está circulando. O que sangue está fazendo, irmão? O que está fazendo o sangue? Você tomou café da manhã. Aquele alimento entrou no seu estômago, está sendo digerido pelo seu intestino. Do seu intestino, o sangue está extraindo nutrientes daquilo que você comeu de manhã, nutrientes. E você está agora respirando. O que está fazendo? Os seus pulmões estão tirando oxigênio do ar, e quem está levando como veículo os nutrientes e oxigênio para todas as células do corpo? É o teu sangue. Então o sangue é o veículo, certo? Então todas as células do seu corpo estão ávidos pelo veículo, pela chegada do sangue, pela chegada do nutriente, pela chegada do oxigênio trazidos pelo sangue. Irmão, nós temos que estar ávidos pela palavra, porque a palavra traz nutrientes, a palavra traz oxigênio para cada célula do corpo de Cristo. E quando nós comemos de uma forma saudável, irmãos, vai haver um metabolismo orgânico dentro de nós para substituição da natureza das células. Se você comia porcaria, você comia o quê? Sanduíche, hambúrguer, tal, né? Ou gordura, tal, a sua célula era saturada com esse tipo de dieta. Mas se você tornar agora a dieta mais saudável, não é isso? E o que vai acontecer? Depois de algum tempo, pelo metabolismo, as suas células também mudam. Então, Cristo está santificando a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Ele está removendo toda a dieta ruim que a gente comeu no passado, né? Está removendo tudo que não é santo, não é a vida de Deus, não é a natureza santa de Deus. Ele está hoje substituindo pelo rio da graça, irmão, com a natureza santa de Deus e com a vida de Deus, com todos os seus atributos divinos e com todas as virtudes humanas de Cristo. Irmãos, estão sendo constituídos em cada célula, estão sendo constituídos em nós. Cristo faz isso como exemplo que você deve fazer com a sua mulher, cuidar bem dela. Claro que você não é capaz de fazer isso que Cristo faz, mas você pode, junto com sua mulher, desfrutar o que Cristo faz com a igreja. Vamos fazer isso? Continuando lá. Ó Senhor, isso tudo é para quê? Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa. Irmão, só lembrando, irmão, do que nós falamos ontem. Então, como cada célula é ávida pelo sangue, pela chegada do sangue trazendo novos nutrientes e oxigênio, irmão, nós também devemos ser ávidos pela palavra. Lembra que nós lemos ontem Jeremias 15:16 na versão King James atualizada? Ali mostra como deve ser a avidez da célula com a chegada da palavra, com a chegada do sangue, né? Eu vou ler de novo então o que nós lemos ontem, Jeremias 15:16, King James atualizado. Quando a tua palavra foi encontrada, quando a tua palavra chegou com os nutrientes, foi encontrada, logo eu comi cada frase. Abri a minha boca para a palavra chegar até essa célula, eu vou comer os nutrientes, eu vou receber oxigênio, não é isso? Eu comi cada frase e as digeri no meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia.
O meu casamento vai bem, graças a Deus, porque elas me nutrem dia após dia e são minha satisfação e júbilo maior. Essa é a verdadeira felicidade no casamento. Eu sou feliz no casamento por causa disso. É o júbilo maior, né? Porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. O Senhor mediu mais 1000 côvados e mediu mais 1000 côvados. Eu estou passando a pertencer cada vez mais ao Senhor. Cristo está encabeçando sobre mim, Cristo está encabeçando sobre a minha mulher, Cristo está encabeçando na nossa relação conjugal. Ó Senhor Jesus. Então o foco da relação marido e mulher não está no bem-estar dos dois, nem na felicidade somente dos dois, mas na edificação da igreja, visando fazer a vontade de Deus. Então, para apresentar a si mesmo em igreja gloriosa, versículo 27, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o objetivo final do que Deus está fazendo com a igreja. Cristo veio para fazer a vontade do Pai, o homem foi criado para ser encabeçado por Cristo, a fim de fazer a vontade de Deus. E a mulher foi dada ao homem como a sua auxiliadora para fazer a vontade de Deus. Então o casamento em si, a vida conjugal em si, não tem um fim em si mesmo, mas tudo é para fazer a vontade de Deus, que é a edificação da igreja e encabeçamento de Cristo. O resultado, irmão, da obra de Cristo é uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, não tem mais mancha, porque a água nos lavou tudo, a água tirou a velhice, né? A água tirou todas as manchas e nós ficamos sem defeito. A igreja ficou uma igreja santa, e o casal deve ter isso como meta, tá? Então o destino final, irmãos, da igreja é a glória do Pai, uma igreja gloriosa. Deus é o Deus da glória. Eu já li isso em Atos capítulo 7, versículo 2, Ele é o Deus da glória. E Efésios 1:17 também fala que Ele é o Pai da glória. Por quê? Porque se Deus quer colocar você, inserir você dentro dele, você vai encher de sua glória. Então Deus tem por objetivo já chamar você para a sua própria glória e o seu reino. Vocês entenderam? E o Filho, quando veio, ele veio na encarnação, né, trazendo a graça e a verdade no meio dos homens, mas ele já veio como na glória do unigênito do Pai. O Filho, como unigênito do Pai, vivia na glória, ele era carregado da glória de Deus, mas ele veio aqui na terra, viveu aqui na terra 33 anos e pouco, morreu por nós, ressuscitou. Havia outra parte que precisava ser glorificada, era o homem Jesus. O homem Jesus ainda não tinha sido admitido para dentro da glória do Pai. Vocês se lembram? Então em João 17, como Jesus orou? Dá uma olhada em João 17, como Jesus orou. Versículo 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, enquanto nós fazemos a obra de Deus aqui na terra, estamos glorificando a Deus. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Porque o filho estava pedindo para o Pai agora glorificá-lo, porque ele, na pessoa de Jesus, homem, ainda não tinha sido glorificado. Vocês entenderam? Como filho unigênito do Pai, ele já estava na glória do Pai.
não é isso? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo, eu como filho unigênito, eu estava junto da glória, junto de ti. Mas agora, chegou a hora, eu vou morrer, não me deixe na morte, me ressuscite, me glorifique. É isso que Deus fez. Deus o ressuscitou, e Deus disse no dia da sua ressurreição: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Você não é mais somente o filho unigênito, e agora você é o filho primogênito, o primeiro homem a receber a glória do Pai, a estar glorificado com o Pai. Irmãos, Deus está trabalhando com a sua glória na igreja. Efésios 1, versículo 6, dá uma olhada rapidamente. Efésios 1, versículo 6. Para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado de Deus, o Filho de Deus, abriu uma porta, irmãos, para que por meio da graça nós possamos ganhar a glória de Deus. O objetivo final, irmão, é Deus ganhar, nós ganhamos da glória de Deus. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus quer nos encher com a sua glória, né? E mais, Colossenses 1, versículo 11. Colossenses 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Deus, a sua glória tem força, está trabalhando em nós. Versículo 27, Colossenses 1. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, em 1 Timóteo 1,11 mostra que o evangelho que nós pregamos não é meramente o evangelho da graça, mas é o evangelho da glória. Versículo 11: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Irmão, vocês comportores, vocês seapistas, vocês da igreja, quando saímos das ruas, posso orar por você? Estaremos pregando não só o evangelho da graça, fluindo como rio da graça para as pessoas, estamos levando a glória de Deus para as pessoas. Porque o objetivo final, irmãos, está em Romanos capítulo 8. Dá uma olhada. Romanos 8. É isso que nos espera. Quando tudo acabar, irmãos, quando a vontade de Deus for feita, o que vai acontecer? Capítulo 8. O que vai acontecer? Vai acontecer no versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Isto é, nós estaremos totalmente cheios de Cristo, cheios de Deus, cheios até a plenitude de Deus, com o quê? Com a glória de Deus. Aí chegará o momento do versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, a glória um dia vai ser revelada em nós, como uma lagarta que se torna em borboleta, né? E também versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos
de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmão, nós seremos libertados até desse casulo que é o nosso corpo material. Irmão, nós vamos receber um corpo de glória. Os vencedores vão viver com o corpo da ressurreição como o do Senhor Jesus durante o milênio todo. Não precisaremos mais de transporte terrestre nem aéreo. Nós seremos como o Senhor, podemos ir de um lugar para outro, aparecer, desaparecer. Não precisamos de avião mais, né? Do clube de milhagem, não precisamos me cuidar mais disso. Irmãos, nós podemos ir para o lugar que for e para governar com Cristo durante o milênio. Irmãos, nós estaremos cheios da glória de Deus. Por isso, irmãos, vamos voltar lá, vamos terminar lá, né? Efésios capítulo 5, Senhor Jesus. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, como ama a esposa, a si mesmo se ama. Irmãos, Cristo amou a igreja, né? Cristo amou a igreja porque a igreja é o seu corpo. E o marido, irmão, deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Isso não vem somente pelo ensinamento, senão pelo desfrutar da graça. Maridos devem amar a sua mulher como a si mesmo, porque, versículo 29, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Irmão, Cristo não tem deixado de alimentar a sua igreja. Ele tem alimentado o seu corpo com a palavra profética. Nunca tem nos deixado na mão. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque nós somos membros do seu corpo. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Irmãos, tanto que somos membros do seu corpo, irmãos, o corpo é Cristo. Não entenderam? 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Não? Mas deveria ser, não deveria? Somos muitos membros, mas somos uma só igreja, um só corpo de Cristo. Não, mas aqui não fala assim. Aqui nós, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, de tanto Cristo alimentar a igreja com a sua palavra, com a natureza de Deus, com a vida de Deus, com as riquezas de Cristo, irmãos, a igreja se torna o próprio Cristo. Os membros do corpo se tornam o próprio Cristo. Por isso que ele ama a igreja como a si mesmo. Então o marido tem que seguir esse exemplo, amar sua mulher como a si mesmo. E ninguém odiou o seu próprio corpo, a sua própria carne, não é isso? Antes alimenta e dela cuida. Vamos cuidar bem, né? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Aqui prova tudo que Paulo falou, irmãos. Ele na verdade estava focado em Cristo e a igreja, né? Ele estava focado, né? O foco do nosso relacionamento conjugal, irmãos, não é somente para a felicidade do casal, mas é a vontade de Deus, que é Cristo e a igreja. Na prática, se o casal ama a palavra de Cristo, come cada frase e as digere em seu íntimo, pratica a palavra,
pregando o evangelho do reino, salvando as pessoas e delas cuidar, receberão suprimento necessário para viver uma vida realmente feliz. E o casal será galardoado na vinda do Senhor. Acredite. Não obstante vós, versículo 33, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Irmãos, esse versículo parece repetição. Toda vez que eu leio aqui, eu termino com grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, para mim acabou. Já foi falado, mas não. Acrescenta esse versículo, não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Isso prova, irmãos, que o foco do apóstolo estava em Cristo e a igreja. Só agora que ele está falando do casamento, só agora que ele está falando da relação conjugal. Então, irmãos, cada um deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve aprender a respeitar o marido. Às vezes pela proximidade, não é isso? No dia a dia, na correria do dia a dia, a gente começa cometendo pequenas ofensas, pequenos desrespeitos, não é isso? E a gente se acostuma com isso. Irmão, não vamos nos acostumar com isso. Vamos tratar, o marido, trate com honra e dignidade a sua esposa. E a esposa, irmão, nunca perca o respeito ao seu marido. Vamos em casa manter o respeito, manter a honra, manter a consideração, manter a dignidade. Irmãos, e o Senhor que está fazendo? O Senhor está fazendo evoluir espiritualmente a vida da igreja. Não sei se vocês estão percebendo, não só o Senhor está falando das altas revelações espirituais, o Senhor tem cuidado do nosso viver. Já pensou em estar falando, estamos edificando a igreja maravilhosa, a igreja está bem, saindo às ruas para pregar o evangelho, mas chega em casa, a minha vida conjugal é um desastre. O Senhor está restaurando tudo isso. Está mostrando, irmãos, que o rio da graça é capaz de normalizar tudo. Normalizar nosso casamento, normalizar nossa relação conjugal, trazer de volta a dignidade do marido à mulher e o respeito da mulher ao marido, não é isso? E ambos desfrutarem, irmão, do rio da graça para edificarem a igreja, pregar o evangelho e cuidar das pessoas. Jesus é o Senhor. Amém.